Hello, everybody. How are you doing? Please have a seat. We're starting now our service meeting. We are in God's presence. So good to be here. So good to see you here again, ready to praise our Lord, our Savior. The Bible says in Psalms 105, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts, glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength, seek His face always. Amen. I'd like to invite you to stand up now and give it glory to God. Give it thanks to Him for His wonderful acts among the nation. He has been so good to us. We lived a week and we are here. He gave us strength. He gave us wisdom. He fed our soul, our body. He's good. He has done great things to us. Amen. He has done great things to us. Could you please close your eyes? If you can, lift up your arms, lift up your hands, and say thank you to Lord for what you have done in your life. Today is a day to remember of who He is for you, and also who you are for Him. It's a day to don't forget what God has done for you. Thank you, Jesus, for the precious work on the cross. Thank you, Jesus, because you loved us first. Thank you for our health, for our family, for the salvation that we encounter on you. Thank you because you feed our soul when you are thirst. When we are thirst, you give us a living water to drink from you, to drink from the living fountain that you can encounter in you, Lord. Thank you because you are the living bread, the bread of life. We praise your name. Receive all glory, this place. All worship belongs to you. All praise that we will do here, Lord, is to know that you are God alone and there is no one like you. In Jesus' name we pray. Receive all glory here, Father. Receive all glory here in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Amen. Do you want to rejoice in His presence? So just let's clap our hands to Him and say, God, you have done great things for us. Hallelujah. Let's go.
Hallelujah. God, you have done great things. Blessed be your name. Hallelujah. Our soul sings to you, Lord. Our soul sings to you. How great your love is. Hallelujah. Hallelujah. Behold, the Father's heart, the mystery He lavishes on us, as deep cries out to Thee, how desperately He wants us. And the things of earth stand next to Him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to His great love? Behold, His holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, that my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His blood. Jesus Messiah, the righteous died for love. Hallelujah. It wasn't over, for He is the reason why. This sings my soul. This sings my soul. How great your love is. How great your love is. This sings my soul. This sings my soul. How great your love is. How great your love is. This sings my soul. Behold, I have a friend, the Spirit breathing holy fire with me, my ever-present help, speaking truth when I can't fight. Light up this broken heart and light my way till my time on earth is done. Oh, Holy Spirit, within me like kingdom come. Oh, Holy Spirit, let your
Prepare the way until the work on earth is done. Lift up the clouds, hear us sing low. Lift up the sound as He makes our praises strong. Behold the Lord, our God, will lead us home. He will lead us home. He will lead us home. We wait for this day, Lord. The day that the clouds will be open, Lord. The way is ready. We are waiting for you, Jesus. We are waiting until the work on earth is done, Father. Until that day, help us to be perseverant in your presence, Father. Help us to look to you, Jesus. And help us to our soul sing to you at all times. In the storm and the trouble and good days and bad days. We want to sing to you. And remember how great your love is. Blessed be your name. Hallelujah, Lord. The Bible says, therefore God exalted him, God exalted Jesus to the highest place. And He gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow down. Hallelujah. In heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could say?
Death could not hold you, thou told before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no right, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God to reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. It's good to see you, that you came É muito bom to ver que praise você God's veio name, aqui louvar ao fulfill Senhor, your commitment with Lord. o nome do It's really Senhor. good. I'm so glad Estou to muito see you feliz de here ver que você está today. aqui hoje. I'd like to share a message with your heart Eu gostaria de that God compartilhar gave uma me. palavra, And every time that e I'm essa here palavra Ele me deu. speaking to E you, toda vez que eu preaching the estou gospel, aqui of course, pregando o God Evangelho, speak with me. sempre Deus fala And primeiro later comigo He e speaks depois with you. Ele fala com você. Get your attention. Vamos prestar Put atenção. your mind in your Coloca heart sua mente, seu now in this coração place nesse to listen lugar para God's ouvir voice, a voz de because He wants Deus, to speak with you. porque Ele Amen? quer falar com você. The Bible says in Psalms A Bíblia 103, diz no Salmo verse 103, 1 and 2. 1 e 2. You know this verse. Você conhece esse versículo com Praise the certeza. Lord, my soul. Bendiga o Senhor a All minha my alma. most being, praise His holy Bendiga name. o Senhor, Praise the Lord, my todo o soul, meu and ser. forget not Bendiga o Senhor, all His a minha benefits. alma. Não se esqueça nenhum Forget de seus not bênçãos. all His benefits. Não esqueça nenhum de Today, seus our message is, benefícios. do not A mensagem de forget. hoje é: não se esqueça. Could you say with me? Você pode Do not repetir forget. comigo? Não se esqueça. Again, De novo. do not Não se esqueça. forget. We sang it. Nós Now, cantamos the first song that a we sang primeira today. canção de hoje. He has done great things. Fala, ele I tem have to feito praise His grandes holy coisas name. e eu I tenho que have to adorar o remember nome what dele. He Eu has tenho que me done for me. lembrar do que ele fez por The mim. Bible says, A praise the Bíblia Lord, diz my para soul, nós praise the Lord, adorarmos ao almost Senhor, me, para praise nossa His holy name. alma Praise the adorar a Lord, Ele and do not e não se forget esquecer all His de benefits, todos os because He has benefícios been que Ele so tem good feito, to us. porque Ele tem Amen? sido tão bom para When nós. you are forgotten by Quando someone, alguém se when someone esquece forgot you, da you feel gente, like
a gente se sente como que foi negligenciado. Parece que a gente não tem valor. E com Deus também não tem diferença. Nós não podemos nos esquecer dele e dos benefícios que ele tem feito, porque Deus sempre se preocupa e ele fala sobre a questão da gente ter boas memórias. Deus ele se preocupa com essa questão da gente não se esquecer. Todas as vezes que ele chama nossa atenção para isso, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça quem ele é, de onde ele nos tirou. Ele chama nossa atenção para o sacrifício de Jesus e o que nos espera na eternidade. Todos os momentos ele está nos lembrando disso. Mas às vezes a gente está tão ocupado, tão corrido, que é fácil demais a gente esquecer o que Deus fez por nós. A gente tem reuniões, tem o trabalho, tem a família para cuidar, tem o ministério na igreja. E a vida às vezes nos empurra para longe da presença de Deus. A nossa mente se enche de problemas, preocupações, e a gente esquece de Deus. Às vezes eu esqueço. Se você me conhece, você sabe disso. Eu vou no supermercado, chego lá e eu começo a pensar: o que eu vim fazer aqui? Eu não consigo lembrar, eu tenho que fazer uma lista, porque senão eu não sei o que eu vou fazer. Eu lembro que um dia eu olhei para o meu cachorro lá em casa e eu vi que não tinha comida para ele. Eu pensei, eu tenho que ir no supermercado. Eu fui no Tesco supermercado para comprar comida de cachorro. E quando eu cheguei lá, eu comecei a pensar, o que eu vim fazer aqui mesmo? E eu comecei a andar pelos corredores, tentando achar algo. Aí eu peguei uma coisa e falei, acho que é isso que eu vim pegar. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para o meu cachorro e ele olhou para mim como quem diz, você esqueceu. Eu comprei papel higiênico e tive que voltar de novo e comprar de novo. Eu tenho um irmão lá no Brasil que a mãe dele falou para ele, vamos lá no supermercado? E ele falou, abre o portão da garagem que eu vou tirar o carro, você entra e a gente vai. Ela abriu o portão, ele tirou o carro e ele foi embora sem a mãe dele. Esqueceu a mãe dele. Às vezes a gente está tão ocupado, tantas coisas para fazer, e a gente esquece as pessoas, nossos compromissos, esquece até do nosso relacionamento com Deus. Mas a Bíblia diz duas coisas no que a gente leu nesse versículo. Adore ao Senhor e não se esqueça dele. Não esqueça dele. Adorar significa quando você está aqui na igreja, você tem uma atitude, você tem uma ação de adorar, de exaltar o nome dele. E ele também diz que é para a gente não se esquecer. Não se esquecer é sempre lembrar do que ele tem feito por nós. Mas como que a gente faz para não esquecer de Deus? Lembrando. Lembrar nos ajuda a não esquecer. E hoje eu quero que você olhe para a Bíblia e você entenda que a gente não pode esquecer de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, abrir a sua mente, que você possa receber essa palavra poderosa. A Bíblia nos ensina do que a gente precisa fazer para não se esquecer de Deus. Podemos ver muitos exemplos de como o povo de Israel às vezes se esquecia de Deus. Deus estava sempre lá, chamando a atenção deles de novo, para eles não se esquecerem. Se abra, então, se prepare para essa primeira lição. Amém? Primeira lição. Escreva
em um lugar especial tudo que Deus tem te falado. Essa é uma dica para você. Escreva em um lugar especial na sua casa tudo que Deus tem feito com você. Vamos ler Números 15, 37 a 41. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Presta atenção nisso. Deus estava falando com Moisés. Faça um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações, porque eles vão se lembrar dos mandamentos. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o Deus que os trouxe do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus falou para os israelitas: faça um cordão azul para vocês se lembrarem. E quando vocês se olharem para essa corda azul, vocês se lembrarão de todos os mandamentos. Então, quando eles andavam e aí eles olhavam para as roupas deles, lá estava essa corda azul para lembrarem eles dos mandamentos. E também os sacerdotes, eles tinham algo a mais, além dessa corda azul, para se lembrarem. Vamos olhar em Êxodos 26, 36 a 38. Deus disse: faça um diadema de ouro puro e grave nele, como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Os sacerdotes tinham que vestir essa placa de ouro na testa deles, que estava escrito Santo ao Senhor. Isso era para lembrar a eles quem eles eram e também para mostrar aos outros, as pessoas ao redor deles, quem eles eram para Deus. Você pode imaginar alguém andando nas ruas com uma plaquinha de ouro na testa, em outras palavras, dizendo: eu pertenço ao Senhor, eu fui separado do mundo para ser um homem do Senhor. Eles sabiam o que Deus tinha falado com ele, e eles fizeram. Eles obedeceram o que Deus mandou. E o que Deus falou com você? Quais são as promessas que Ele fez para a sua vida? O que Ele disse para a sua família? Quando a gente não se lembra do que Deus falou conosco, nós nos tornamos frios. A nossa fé fica pequena e a gente fica cheio de medo do futuro. Nós precisamos lembrar. Nós não podemos esquecer do que Deus tem feito. Eu tenho uma dica para você. Quando Deus te falar algo, escreva. Escreva, põe ali na sua cozinha, na sua sala. Quando eu morava no Brasil, a primeira porta na minha casa, quando você entrava por ela, tinha um versículo bem grande lá, que Deus falou comigo uma vez. E eu pus lá na parede, porque eu queria me lembrar dessa palavra. Toda pessoa que chegasse lá na minha casa,
Eles perguntavam: o que que é isso? Aí eu contava para eles o que Deus tinha falado comigo. Eu escrevi na parede. Eu não sou bom em escrever, mas alguém escreveu e eu comprei essa placa e pus lá. E aí a gente precisa escrever o que Deus falou conosco. Escreva na sua casa, em algum lugar, na parede, na sala, na cozinha, o que Deus falou para você sobre a sua família. Escreva sobre que você serve ao Senhor, que você não vai temer mal nenhum. Não se esqueça, sempre se lembra. Prove o poder de Deus. Essa é a primeira lição. Escreva isso em um lugar especial na sua casa, o que Deus tem feito por você e o que Ele quer fazer. Amém? A segunda lição hoje. Faça um memorial para Deus. Faça um memorial para Deus. Antes que Josué cruzasse o Rio Jordão, Deus falou para ele que ele tinha que fazer um memorial para que as futuras gerações se lembrassem disso. Josué 4:4-7 diz assim: Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessava o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Aquelas pedras eram uma lembrança dos milagres que as pessoas viveram no passado. E eu te convido a fazer um memorial para Deus. Você não precisa pegar uma pedra e carregar nos seus ombros, não é isso que eu estou falando, ou pôr uma pedra lá na sua casa. Mas você pode escolher um lugar na sua casa, um lugar para você orar, para adorar ao Senhor. Você pode construir um altar. Em toda casa que eu já morei até hoje, eu sempre separei um lugar para adorar ao Senhor. Normalmente é meu quarto e ali eu oro, eu adoro ao Senhor. Mas eu também uso a sala. A sala é separada para adorar ao Senhor, para fazer discipulados. É um lugar especial. Separe um lugar na sua casa. Construa um altar ali. Um altar com sua vida. Que todos na sua família saibam que ali é um lugar especial para buscar o Senhor. Por exemplo, meu pai está ali orando, minha esposa está ali orando. Não podemos entrar lá porque tem alguém ali orando. Ali agora é momento de orar. Faça um memorial ao Senhor, lembrando-se do que Ele tem feito para você. Número 3. Terceira lição. Faça e lembre-se do que você fez. Faça e lembre-se. Olha o que Jesus falou na ceia antes dele morrer. 1 Coríntios 11:23-26. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a você, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: presta atenção, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim.
Paulo aqui está falando que Jesus pegou o pão, quebrou, partiu e disse: esse é meu corpo. Jesus partiu o pão e ele partiu na frente dos discípulos e disse: esse é meu corpo. O corpo de Jesus foi partido por nós, ele morreu por nós e ele deu sua vida pela igreja. Jesus foi quebrado ali na cruz por nós. E agora é nosso tempo de dar as nossas vidas para ele e para a igreja. Ele disse: faça-o em lembrança de mim, em memória de mim. É claro que Jesus estava falando da ceia, para termos um compromisso com Ele todas as vezes que formos tomar a ceia. Tome o pão, beba do copo, mas também podemos entender que quando Jesus falou isso, ele pegou o pão e ele partiu. E ele disse: esse é meu corpo. Eu fui quebrado por você. Faça o mesmo pelos seus irmãos. Faça o mesmo pelos seus irmãos. Se eu estou dando a minha vida por vocês, dê sua vida pelos seus irmãos. Se eu estou entregando a minha vida para te abençoar, abençoar a minha família, então entregue a sua vida para a sua família também. Quebre todo o desejo da sua carne. Quebre todo o desejo do pecado que vive dentro de nós. Quebre. Jesus pegou o pão, ele partiu e ele disse: eu fiz isso. Esse é meu corpo. Você o verá na cruz. Eu estarei quebrado ali. Faça o mesmo pela sua família. Entregue sua vida, seu sangue, seu corpo, sua força. Não se esqueça do que eu fiz por você, mas faça o mesmo. Faça o mesmo e lembre-se. E faça isso. Também significa participar da ceia com um bom coração. Precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos estar aqui como igreja, tomando do pão e do vinho e permitindo que Jesus possa viver através de nós. Temos um trabalho para fazer aqui na terra. Jesus morreu por nós na cruz e temos que fazer o que ele fez por nós. Até que o meu tempo na terra se cumpra, eu vou te louvar, eu vou te adorar. Esse é meu serviço, esse é o meu prazer. Eu não estou aqui para viver uma vida só para mim mesmo, cumprir meus próprios prazeres. Eu estou aqui para cumprir os propósitos do Senhor, os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Faça isso. E lembre-se, isso significa lembrar quem Jesus é. Eu gostaria de te lembrar quem Jesus é. Jesus é aquele que cobriu a nossa vergonha. Amém? Ele é o único que pode cobrir a nossa vergonha diante de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, criou os seres humanos, e o desejo dele era ter um relacionamento conosco. E todos os dias, Deus vinha e tinha um relacionamento conosco, com Adão e Eva. E eles estavam nus, porque não havia pecado. Mas um dia, você sabe a história, eles desobedeceram a Deus. E o pecado entrou no coração deles. Quando Deus veio para falar com eles, porque todos os dias Deus vinha, todo dia Deus queria ter um tempo com seu filho, com sua filha. E quando ele veio, eles se esconderam. Porque eles perceberam que eles estavam nus. Eles tinham pecado. E Deus sabia que eles tinham cometido um pecado contra ele. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, o que ele fez? Vamos olhar. Quando ele percebeu que Adão tinha pecado contra ele. Gênesis capítulo 3, versículo 1. O Senhor fez
peles. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus os cobriu. Para fazer essas roupas de pele, o que Deus teve que fazer? Ele matou um animal. Ele sacrificou um animal para tirar a pele, para fazer as roupas para eles, para cobri-los. Deus ajudou eles a esconderem a vergonha deles. E você sabe que Deus estava mostrando para o mundo naquele momento? Ele matou alguém para esconder a nossa vergonha. Ele estava dizendo para o mundo: existe esperança. Quando você peca, quando você está envergonhado do seu pecado diante de Deus, diante das pessoas, você sabe que você está errado. Deus veio, matou alguém para cobrir a sua vergonha. Você sabe quem foi que Deus matou? Quando Deus matou aquele animal, Deus estava dizendo para o mundo: eu vou matar alguém, e ele é perfeito, e ele irá cobrir a sua vergonha, para que você não precise, você não se esquecerá mais do meu amor, porque eu dei o meu filho por você. Quando Deus matou aquele animal, ele estava dizendo para o mundo: eu vou fazer o mesmo com meus filhos, para cobrir o pecado deles. E ele fez. Deus amou o mundo e ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Jesus veio para cobrir a nossa vergonha. Nós não precisamos mais viver envergonhados. Deus veio, trouxe Jesus à terra e Jesus entregou a vida dele para morrer por nós, para cobrir a nossa vergonha. Lembre-se de quem Jesus é. Ele é aquele que nos dá água viva. As pessoas de Israel estavam sedentas no deserto e eles pediram a Moisés: dá-nos água para beber. Mas não havia uma fonte de água. As pessoas estavam sedentas e Moisés clamou a Deus. E olha que Deus falou. Êxodo 17:6. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Deus disse para Moisés: as pessoas precisam de água e eu tenho uma fonte de água para eles, mas alguém precisa ser ferido para que haja vida para eles. Com isso, Deus estava nos dizendo: Jesus, ele é a rocha da nossa salvação. E o que ele foi? Quando ele foi ferido na cruz, ele entregou para nós água viva. Ele nos deu água no deserto desse mundo. Jesus é a rocha da nossa salvação, é aquele que nos dá salvação. Ele é aquele que pode nos dar água viva. Deus disse a Moisés: bata na rocha, e a água saiu. Jesus ali na cruz fez o mesmo. Ele foi ferido pelo nosso pecado, pelos nossos maus comportamentos, e ele nos deu água viva. Amém? Amém. Obrigada. Água viva. Outro. Lembre-se quem Jesus é. Ele é o caminho para os céus. Não se esqueça disso. Em João 14:6 fala assim:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Temos que nos lembrar que só tem um caminho aos céus, e esse caminho é Jesus. Não existe outro caminho. Não tem outra pessoa que pode nos ajudar. Não tem outra opção. Nada que você possa fazer vai te levar aos céus. Ainda que você seja bondoso, suas ofertas que você dá, somente através de Jesus você receberá perdão e salvação, e lá você poderá, e por ele você poderá entrar aos céus. Ele é o único caminho. O mundo fala de muitos caminhos que podemos chegar aos céus. Você já ouviu isso? Muitas pessoas dizem, tem vários caminhos levam ao céu. Se você é uma boa pessoa, você é misericordioso, se você é bonzinho, se você é paciente. Não, somente tem só um caminho. Só um pode te conduzir aos céus. Senhor Jesus, não se esqueça. Não se esqueça o que Deus falou com você. Hoje eu estou aqui para te lembrar. Não se esqueça quem Jesus é. Lembre-se, só existe um caminho para irmos aos céus. Então, hoje Deus falou conosco. Não se esqueça. Não se esqueça do que Deus falou conosco. Ele é um Deus de promessa. Quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Escreva o que Deus tem feito na sua vida. Escreva isso na sua casa, que a sua família possa saber o que Deus falou com você. Escreva um versículo. Coloque isso na sua cozinha. Leia ele todos os dias. Ore sobre esse versículo. Não se esqueça. Precisamos lembrar. Escreva. Eu gostaria de ir um dia na sua casa e ver nas paredes, na mesa, em algum lugar, versículos bíblicos. Você vai me dizer, Deus falou comigo, para me lembrar a mim e a minha família. Faça um memorial. Lembre-se do que Deus fez por você, toda a libertação, toda a proteção. E faça esse altar, construa esse lugar. Ache um lugar onde você vai adorar e orar. E celebre os milagres que Ele tem feito na sua vida. Eu te disse um dia, eu tive um acidente em 2013, eu estava dirigindo uma moto, eu quase morri. E desde daquele dia, todo ano eu celebro. Quando eu estava no Brasil, eu fiz um churrasco e chamei amigos, vizinhos, e todo ano eu me lembro do que Deus fez comigo naquele dia. Celebre, faça um memorial. Lembre-se do que Ele fez e espalhe, conte para outros. O que Deus fez por você, faça um memorial. E não se esqueça, tenha o mesmo jeito de pensar que Jesus, o mesmo jeito de pensar que Jesus tinha. Temos que pensar sempre, ó Deus, com mais do que nós. Temos que ser obedientes à palavra do Senhor. E como eu te disse, participe da ceia com um bom coração. É muito importante que tenhamos comunhão com o corpo de Cristo. E hoje, nós vamos ter a ceia. O seu coração está pronto para se juntar à ceia? Esse é um comando do Senhor para estarmos aqui e participarmos. Não se esqueça quem Jesus é. De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia diz quem Jesus é. E eu gostaria de terminar essa pregação dizendo quem Jesus é. Amém? Está pronto para receber? Primeiro, não se esqueça, Ele é o pão da vida. João 6,35 diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome,
Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Você está com fome na sua alma? A sua alma está faminta? Você pode então comer de Jesus, porque Ele é o pão da vida. Você pode comer hoje. Você pode alimentar a sua alma. Somente venha, abra seu coração e diga a Jesus: eu estou com fome. Por favor, me dê o pão da vida. Eu preciso. A minha alma precisa de ti. Não se esqueça, Ele é a luz do mundo. João 8:12. Quando Jesus falou de novo ao povo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você sabe de alguém que está em trevas, receba a luz hoje. Que a luz do Senhor possa brilhar sobre a sua vida. Se sua mente está em trevas, se você está confuso nos seus pensamentos, Ele é a luz. E Ele tem a luz para transmitir, para ministrar. A palavra diz que Ele é a luz do mundo e que você também é a luz para brilhar na vida de outras pessoas. E você pode brilhar essa luz. Jesus é a luz do mundo. E se você está em trevas, receba a luz hoje. Não se esqueça, Ele é o portão. João 10:9 diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrarão pastagem. Seja liberto. Ele é a porta que nos guia, que é aberta e nos conduz aos céus. Se você tem estado enganado por esse mundo, se você se sente perdido, Jesus é a porta. Você pode vir, você pode receber a maneira de como chegar aos céus. Não se esqueça, Ele é a porta. Ele é a porta da salvação. Não se esqueça, Ele é o bom pastor. A Bíblia diz em João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você conhece a história. O pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E ele deixou as 99. E ele foi para encontrar, para ajudar aquela que estava perdida. Jesus fez o mesmo. E Ele tem feito sempre com cada um de nós. Você é filho. Você é filho de Deus. E Ele é o bom pastor. Você pode ouvir a voz dele hoje. Ele obedece a palavra. Não se esqueça, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele é a ressurreição e a vida. Somos eternos, nossa alma é eterna, que vive num corpo. E quando nosso corpo morrer, iremos para os céus. Porque Jesus é a vida e a ressurreição. E você pode estar preparado. Não se esqueça, Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Amém? Outro ponto. Não se esqueça, Ele é o caminho para os céus. Nós lemos há pouco tempo, mas vamos ler de novo. João 10:14. Eu sou
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente com o Senhor Jesus podemos encontrar o caminho para o céu. Não se esqueça, Ele é tudo o que precisamos. Ele é tudo o que precisamos. João 15:5 diz: Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim você não podem fazer coisa alguma. Jesus é tudo o que nós precisamos. Sem Ele, não podemos fazer nada. Pare de tentar resolver seus próprios problemas. Pare de pensar que você é muito inteligente. Eu posso fazer, eu não preciso de ajuda. Sem Jesus você é nada. Sem Jesus você não é nada. Eu preciso. Qualquer decisão que eu tomo na minha vida, Jesus tem que estar ali comigo. Se Ele não está comigo, eu fico como que perdido. Eu me sinto nada. Jesus é meu tudo. Não tem nada que eu possa fazer sem Ele. Não se esqueça. Não se esqueça quem Jesus é. Não se esqueça do que Ele falou com você. Faça um memorial na sua casa. Escreva nas paredes, escreva em algum lugar da sua casa. Um lugar onde você pode olhar e lembrar que Deus é bom. Da mesma maneira que Deus falou com o povo de Israel. Faça cordões azuis, porque quando vocês olharem para esses cordões, vocês vão lembrar dos meus mandamentos. Faça uma placa e ponha na sua testa, escrita Santo ao Senhor, para que outros possam se lembrar o que Deus falou sobre você e quem você é. Amém? Não se esqueça, meu querido. Não se esqueça. Lembre-se. O que Jesus fez por nós na cruz. Temos que fazer o mesmo, da mesma maneira como Ele fez, como está lá escrito em Filipenses capítulo 2. Temos que dar nossa vida por outros. Jesus é o pão, e Ele tomou o pão, e Ele partiu, e Ele disse, façam isso em memória de mim. Em memória de mim. Você está pronto para quebrar sua vida por outros? Nós precisamos de ajuda. Sim, precisamos de ajuda. Partir nossa vida, quebrantar, é dizer não para os nossos desejos, para nossa carne. Nosso comportamento fala, não tem paciência, eu tenho inveja. A gente precisa olhar uns para os outros. Eu preciso quebrar a minha carne, o meu desejo. Eu tenho que quebrar o meu orgulho. Tudo que é mal precisa sair da minha vida. Se Jesus fez, eu também posso fazer, porque Ele fez isso em memória. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos ajude. É um desafio cumprir a palavra do Senhor. É muito simples seguir ao Senhor, porque a gente não merecia nada. Ele fez tudo por nós e nos deu salvação. Ele pagou o preço. Ele morreu por nós ali na cruz. Mas existe um preço para segui-lo e precisamos quebrar as nossas vidas diante dos outros. Temos que entregar nossa vida. Vamos orar agora e pedir ao Senhor que Ele nos liberte. Comece a falar com o Senhor, é seu momento. Fale para Ele, Senhor, eu preciso de ajuda. Tu sabes o meu coração, Tu sabes meu comportamento, Tu sabes que eu não tenho paciência, que eu me esqueço fácil das coisas. Eu esqueço até o que o Senhor tem feito, o Senhor fez por mim. Eu sei que eu não sou uma pessoa boa,
mas eu reconheço que eu preciso de Ti. Feche os seus olhos, começa a orar, começa a falar com Ele. Fala, Senhor, me ajuda. Fala, Senhor, estou aqui. A Bíblia diz que Tu és tudo para mim e eu preciso de Ti. Eu reconheço que sem o Senhor eu faço nada. Quero erguer um memorial a Ti. Me ajuda a ter esse lugar, esse memorial na minha casa, que eu não venha me esquecer do Senhor, que eu não venha esquecer do que o Senhor falou comigo. Escreva no lugar especial que o Senhor falou para você, para sua família. Me ajude a usar versículos da palavra. Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu esqueço daquilo que o Senhor fez por mim. Tem misericórdia, quebra os desejos da minha carne. Me ajuda a mudar a mente e ter a mesma mente de Cristo. Me ajuda a não me conformar com esse mundo, a construir um altar ao Senhor. Me ajude, Senhor, a alimentar a minha alma com água viva, porque Tu és a minha rocha de salvação. O Senhor foi ferido pelos meus pecados ali na cruz. E, Senhor, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu água viva e queremos beber dessa água. Queremos comer do pão da vida. Tantas pessoas que têm ouvido testemunhos, pregações que não são boas. Nos proteja de ouvir coisas que não são boas. Queremos receber comida boa, alimento bom que vem do Senhor. Jesus, nos ajude a quebrantar nossas vidas, a dar nossa vida por outros. Ajude, porque o Senhor nos falou que era para fazer isso em memória do Senhor, porque isso o Senhor nos chama. Nos ajude a ter ações na nossa vida. Ajuda-nos a sermos mudados pela Tua palavra. Ajuda-nos a quebrar nossas vidas, a quebrar nossos desejos, a compartilhar o Teu amor, respeitando nossos irmãos, considerando eles maiores do que nós. E ajude-nos, Senhor, a ser como Tu, a termos a mesma maneira de pensar, o mesmo coração, os mesmos sentimentos. Muda-nos, Senhor, e nos perdoa. Perdoa os nossos pecados. Às vezes, tentamos fazer coisas com nossa própria força e sabemos que não somos capazes, porque Jesus disse que Ele é tudo. O Senhor diz que Jesus é tudo e reconhecemos que sem o Senhor não podemos fazer, Pai. Não se esqueça do que Deus tem feito. O Senhor tem feito grandes coisas. Ajude-nos a não esquecer do que o Senhor fez na cruz. O Senhor deu a sua vida por nós. O Senhor deu salvação, perdoa-nos. E se o Senhor deu salvação por nós, queremos entregar nossas vidas, ó Deus, pela igreja, pelos nossos irmãos. Eu abençoo meus irmãos, abençoo a família deles, abençoo o trabalho deles, a saúde deles, sê com eles. Que o Senhor abençoe cada um, proteja-os. Que a tua luz brilhe sobre eles e que a graça do Senhor esteja sobre eles. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe.